PET apresenta Café com Química. Boa tarde, estamos aqui no primeiro episódio do Café com Química. Eu sou Luísa Pedrosa e eu estou aqui hoje com a professora e pós-doutora Andressa Regina Vasques Mendonça, que vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória dentro da academia, sobre a sua carreira, seus projetos e sua própria experiência como pesquisadora dentro do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, professora, aqui ao nosso primeiro episódio. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Luísa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, nesse primeiro encontro, então, esse primeiro podcast, Café com Química aqui do PET. Então, eu tô lisonjeada pelo convite, primeiramente, né? E vamos conversar, um bate-papo interessante aí com vocês hoje. A sua formação primária é em Engenharia Química pela Universidade Regional de Blumenau. Então, fala um pouco pra gente o que te motivou a escolher Engenharia Química. Como que você decidiu que era essa carreira que você queria? Joia! Vamos começar então lá, né, no meu nascimento, acho, né, para vocês entenderem como é que foi toda essa história. Eu sou natural de Ponta Grossa, no Paraná, nasci lá, sou paranaense. Os meus avós moram em Ponta Grossa, né? Então, sempre quando eu viajava a Ponta Grossa, eu via aquelas cooperativas de grãos na beirada da rodovia, sempre achava interessante aquilo e pensei, nossa, né? Qual será a profissão que trabalha com isso? Enfim, né? Aí ficava encantada com aqueles silos armazenadores, enfim. E também existem várias cooperativas lá que trabalham com produção também de parte de laticínios, enfim, né? Essas coisas assim. E a Batavo. Então, a menina dos olhos na época para mim seria trabalhar na Batavo, né? Eu pensei, nossa, qual será então a profissão que eu poderia estar fazendo aqui a graduação para ingressar aqui numa empresa como essa? Aí fui atrás, sempre gostei muito de física, de química, de biologia, né? Então, sempre tive bastante assim, afinidade e facilidade com essas disciplinas. Aí pensei, bom, será que é interessante uma engenharia de alimentos? Será? Aí comecei a pesquisar sobre engenharia de alimentos. Opa, é um curso interessante, eu acho que vai dar certo, né? Fiz vestibular na época para engenharia de alimentos, mas não consegui passar na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas eu morava em Santa Catarina, mas os meus avós moravam lá. Então seria, né, tranquilo, eu moraria com eles e faria o curso lá em Ponta Grossa mesmo, na UEPG. Mas não consegui passar, fiquei na lista de espera. Precisariam desistir 13 pessoas para eu entrar, desistiram 10 somente e eu não consegui. Aí eu pensei, bom, não quero ficar tanto tempo parada assim, né, para tentar novamente um vestibular. Se eu não me engano era anual na época, então teria que esperar, né, outra turma. Pensei, bom, qual seria a universidade que teria um curso de engenharia de alimentos? Saí à caça. A princípio não teria na Universidade Regional de Blumenau, na época, hoje em dia já tem, mas tinha engenharia química. Eu pensei, opa, por que não fazer engenharia química, sendo que eu posso seguir para a área de alimentos dentro da engenharia química? Por que não? Pensei também na possibilidade de serem poucos concorrentes, né? Poucos alunos por vaga, então seria mais fácil para passar também, por ser uma universidade, né, entre aspas, regionalizada. Então, pagaríamos mensalidade, então não é tão concorrida assim como uma universidade federal. Então, vamos tentar engenharia química. Passei em engenharia química e comecei, né, o curso foi lá se eu não me engano, em julho de 2000 e finalizei em janeiro de 2006. Era curso noturno na época. Logo em seguida, eu já comecei com iniciação científica no segundo semestre e já na área de alimentos. Então, era tudo que eu queria, né? Sempre gostei e ainda consegui conduzir projetos de iniciação científica em alimentos. E é isso, né? Foi essa minha trajetória, assim, o porquê da escolha do curso.
E durante a sua graduação, você chegou a encontrar problemas com matérias? Alguns problemas, sim, principalmente em termos de conhecimento em algumas disciplinas. Alguns professores passaram por alguns problemas pessoais e isso, né, acabou afetando o conteúdo da disciplina. Então, por exemplo, uma disciplina que faz muita falta para mim hoje, né, inclusive, é a disciplina de reatores. Então foi assim uma disciplina que teve um conteúdo bem limitado devido aos problemas pessoais que o professor passou na época. Algumas outras disciplinas, por exemplo, como transferência de massa, né, foram algumas disciplinas que eu tive dificuldade, fenômeno Zoom, que seria a quantidade de movimento também, tive dificuldade na época. Conhecimento adquirido depois do mestrado, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, lá eu tive aula com outros professores, então outra didática, né, outra forma de passar o conteúdo, então acabei assimilando essas matérias que ficaram lá para trás, né. Mas dificuldades em termos de conhecimento mesmo, e por ser um curso noturno, então tinha a questão do cansaço também, de se estudar à noite, disciplinas muitas vezes que começavam às 6h30 e muitas vezes terminavam às 10 e pouco da noite, então super cansativo. O curso em si, né, não é um curso fácil também, então essa foi a maior dificuldade mesmo. E também de fazer iniciação científica já no segundo semestre, abdicar de um tempo para iniciação científica no período da manhã, estudar no período da tarde e ainda, né, fazer as listas de exercício, tudo aquilo, e ainda à noite ir para a universidade e cursar a engenharia química. Então foi bem puxado, então era uma carga bem recheada, né? Falando da iniciação científica, muitos alunos, né, aqui na UNB têm muita dificuldade em escolher uma temática para um PIBIC, para um PIBIT, ou até mesmo quando as pessoas vão concluir o curso, né, para um TCC, para o projeto. É um momento de muita insegurança, né, saber se você está escolhendo a área certa, um momento em que você já está pensando se é com isso que você realmente quer trabalhar depois, será que eu vou gostar de pesquisar isso? E eu imagino que para você também não tenha sido diferente, apesar de que você já sabia que você queria seguir na área de alimentos. Você teria algum conselho para filtrar, talvez para levar para algum caminho, uma temática, escolher o que seria adequado? Então, deixa eu contar para vocês como que se deu, né, a escolha em si do tema para iniciação científica e como que o professor, na verdade, chegou até mim. Eu não fui atrás do professor, que é muito comum aqui o aluno ir atrás do professor de acordo com a linha de pesquisa que ele, né, desenvolve. No meu caso foi ao contrário. Por quê? O professor na época, né, meu ex-orientador, ele foi em busca de um aluno que tivesse um bom IRA. E na época eu sempre fui muito bem em cálculo. Então eu tinha um IRA bom, porque era cálculo 1, física 1 no primeiro semestre e tudo mais, então eu consegui fechar com um IRA bacana. E ele estava atrás de alunos que tivessem bom IRA para começar a desenvolver projetos de iniciação científica. E olha só que curioso, ele trabalhou com armazenagem de maçãs no doutorado dele, naquela época ele estava trabalhando com isso. Então eu vou pensar em alguma coisa, não só em armazenamento, mas como aproveitar essa maçã de uma outra forma também. Quem sabe não trabalhar com secagem. Então saiu dele a questão do tema em si. E eu, claro, tinha todo interesse nisso porque eu queria focar em alguma coisa na área de alimentos, né? Mas foi meio que... o projeto não foi escrito para mim, ele já estava com essa ideia e eu abracei a ideia. Então ele foi na sala, eu lembro até hoje, né? Ele bateu na porta, eu estava na disciplina de cálculo 2 na época, ele bateu na porta da sala, pediu licença pro professor e ele falou assim: a Andressa se encontra? Aí eu... tímida, muito tímida, levantei a mão, levantei a mãozinha, eu disse, sou eu. Dele, Andressa, eu gostaria de conversar com você um pouquinho. Nossa, eu gelei na hora, eu pensei, o que será que... Quem é esse professor, né? Na hora eu pensei, o que será que ele quer comigo? Aí foi, daí eu saí da sala, ele me puxou no cantinho dele assim, Andressa, eu sou o professor Alexandre, estou desenvolvendo pesquisa aqui na área, né, de alimentos, na verdade, trabalho com armazenamento de maçãs, e eu gostaria que você participasse de um projeto PIBIC. Você aceita? Eu disse, opa, como é que vai ser esse projeto? Né? Quantas horas por semana que eu preciso me dedicar? E ali foi uma conversa muito rápida, informal, e eu já fiquei super feliz. Eu disse, nossa, é tudo que eu quero.
já entrar ainda com pesquisa e tal. Eu disse, não, eu aceito. E depois, né, a gente teve algumas outras reuniões para formalizar toda essa questão. Daí eu sempre sentava com ele para escrever, né? Então a gente fazia realmente um trabalho dele como orientador e eu como orientanda. Ia na sala dele, a gente escrevia o projeto junto, né? Então toda essa questão de PIBIC e de conhecimento que eu adquiri hoje foi por meio dele, do nosso projeto em conjunto, né? E foram 4 anos de PIBIC com ele. Não só com ele, mas com a esposa dele, a professora Rita também, na época, né? Hoje em dia os dois não estão mais na FURB, estão na UFSC de Blumenau, trabalhando na área têxtil agora. Por serem engenheiros químicos, a gente consegue migrar, né? E então foi uma experiência bem interessante. Mas então, como eu falei para vocês, né? Eu não escolhi ele para ser meu orientador, ele foi na sala e realmente queria um aluno que tivesse um bom rendimento. E foi assim. Mas aqui na UNB, o que acontece quando o aluno chega até mim? É porque o aluno olhou o meu currículo. Então ele entrou lá na plataforma Lattes, ele viu mais ou menos com que eu trabalho e mostrou o interesse. Então geralmente é um e-mail que chega do aluno pra gente. Ah, professor. Os alunos acabam sabendo mais ou menos a época do envio do PIBIC e acabam entrando em contato com o professor. Ah, professor, tem projeto de iniciação científica para esse ano? Ah, eu gostei muito da sua área de secagem. Ah, gostei muito da sua área de tratamento de efluentes. O que a professora está desenvolvendo agora? Entende? É mais ou menos assim que acontece. E eu também deixo muito claro no primeiro dia de aula qual é a linha de pesquisa que eu atuo. E se eu vou, né, pegar alunos aquele ano para orientar em projeto PIBIC ou PIBIT. Então ali a gente já conversa e ali os alunos já mostram o interesse. Ah, professora, eu gostaria de estar trabalhando com a professora nesse projeto ou não. Mas a dica que eu dou é ir atrás dos currículos, ver mais ou menos o que os professores fazem e realmente marcar uma reunião, marcar uma conversa com esses professores que têm disponibilidade. Nós vimos que você recebeu alguns prêmios, você recebeu o primeiro lugar em Engenharia Química pelo CREA em Santa Catarina e também pelo CRQ Santa Catarina, uma placa ao mérito pelo CREA. Você podia falar um pouco sobre esses prêmios e talvez dar um conselho para os engenheiros e engenheiras químicas que escutarem esse podcast que também querem seguir na área? Então, essa premiação vem justamente em relação à sua performance no curso, ou seja, a nota. Eu tive um rendimento muito bom mesmo, assim, até o 6º semestre do curso, onde começaram a entrar as disciplinas mesmo preparatórias e, enfim, as disciplinas do curso mesmo, profissionalizantes. Como eu falei para vocês, sempre gostei muito de cálculo e física, então eu fui muito bem nessas disciplinas e as químicas também do curso, não são tantas como as que vocês têm, mas a gente teve, né, uma parcela boa das químicas. Então eu ia muito bem porque eu estudava muito. Eu era bem dedicada, sempre fui de fazer muito resumo para as provas. E como eu fazia iniciação científica, eu estava muito em contato com os professores. Então eu conversava com os professores, né? Ah, professor, qual é o teu nível de cobrança nas provas? O professor vai cobrar isso, vai cobrar aquilo. O que eu tenho que estudar mesmo? O que eu tenho que focar? Entende? Então eu tinha uma abertura com eles, assim. E eu sempre fui muito dedicada mesmo. Sempre estudava, de manhã fazia iniciação científica, período da tarde eu fazia todas as listas que eram passadas, trabalhos que eram passados, entende? Era bem dedicada mesmo. Então aí a premiação veio, né, como forma de gratificação mesmo. Uma surpresa a premiação ou você já sabia que você ia É uma surpresa porque estamos lá e geralmente vários alunos formandos de todas as engenharias. Então eu fui premiada como a primeira não só da engenharia química, como de todas as engenharias como uma maior nota, né? Da engenharia química, mas a gente sabe mais ou menos porque a gente convive com os amigos e sabe mais ou menos o rendimento de cada um, assim, né? Então da engenharia já sabia mais ou menos que eu poderia ganhar. E os professores sempre falam, né? Ah, vai lá, a Andressa tem boas notas, não sei o quê. Eles comentam entre eles também. Então mais ou menos eu já sabia. Agora, dentre as engenharias, não. Eram todas as engenharias. Tinha a florestal, tinha engenharia civil, tinha... Enfim, né? Daí foi realmente uma surpresa. Mas foi legal, né? Assim, sinal que todo esforço valeu a pena. Não que eu almejasse isso e ficasse só pensando nisso, não. Veio de acordo com
né, como as coisas foram acontecendo, assim, de ter as melhores notas. Porque realmente foi uma dedicação bem grande ali no início. Como eu gostava, eu fazia por prazer. Eu chegava 10h30 da noite em casa e ia dormir 4 horas da manhã, fazendo lista de cálculo, assistindo o Jô Soares na TV. Entendeu? Ia dormir 4h30. Pra mim era ótimo, era a minha terapia. Eu gostava mesmo. E a gente sabe que a engenharia química ela abre muitas portas, né? Inclusive oportunidades em outros estados. Estamos aqui em Brasília. Quando surgiu o interesse de se tornar professora do ensino superior? Então, na verdade, eu sou de uma família de professores, então minha mãe professora, né? Meu irmão também professor, deu aula no Senai, minha tia professora de matemática, então, né, já tem isso meio que enraizado na família. Seria uma possibilidade, mas não de cara. Eu gostaria de ter tido experiência no chão de fábrica, inicialmente, para chegar com mais experiência para a sala de aula. Mas não aconteceu. Eu fiz estágio numa empresa, né, têxtil, em Gaspar mesmo, a empresa na frente da minha casa, onde eu morava, em Santa Catarina. Na época não consegui estágio remunerado, então foi um estágio meio que voluntário, né, obrigatório voluntário. Mas era só atravessar a rua. Atravessava a rua, já estava dentro da empresa. Uma empresa que não investia em tecnologia, então equipamentos lá desde 1940, 1950, fazendo tingimento lá de fios. Eu pensei, será que aqui é uma oportunidade, né, para eu ficar pelo menos um tempo para eu ter essa experiência de chão de fábrica? Pensei, pode ser. Só que naquela época a empresa estava passando por uma situação bem complicada financeira, porque é ali que começou a concorrência com o mercado chinês. Então a China estava entrando com tudo no mercado têxtil. E a empresa estava praticamente quebrada, e aí eu já comecei a pensar na segunda possibilidade em estar fazendo um mestrado para já seguir realmente a carreira, né, acadêmica. Veio a notícia que realmente eu não seria empregada, foi simplesmente ali o período de estágio. Na época eu lembro que eu fiquei super triste, mas já meio que sabendo que isso poderia acontecer. E já fui em busca, né, do plano B. Então deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Vou tentar mestrado então na engenharia química ou então na ou então na engenharia de alimentos. Vou tentar nos dois. O que rolar, rolou. Aí fiz a inscrição para o mestrado em engenharia química, passei. Fiz a inscrição para o mestrado em engenharia de alimentos, também passei. Os dois com bolsa. Então poderia estar escolhendo entre um e outro. E eu lembrei que na época o meu orientador falou assim: Andressa, se você for prestar concurso para ser professora de universidade federal, mantenha, né, na sua linha de formação. Então, se mantenha na engenharia química, porque isso pontua mais. Eu disse, então eu vou fazer mestrado em engenharia química. E foi assim, né? Então, fui lá para a Federal, fiz mestrado em engenharia química e surgiu a oportunidade logo depois, em seguida, de fazer o doutorado, seguindo a mesma linha de pesquisa do mestrado. Também em engenharia química. Então, eu fiquei. Então, foi formação em engenharia química, mestrado e doutorado em engenharia química. Então, isso me deu pontos a mais quando eu prestei concurso aqui para a UNB. Agora, a história do porquê o UNB e porquê que eu vim parar aqui, daí já é uma outra história, né? Daí conheci um brasiliense, nos casamos, eu vim para cá, dava aula no CEUB na época, para as engenharias lá no CEUB, algumas disciplinas, e surgiu o concurso para a UNB. Eu pensei, vou fazer então o concurso, vamos ver. E deu certo, justamente pontuei bem por estar na engenharia, ser, né, engenheira química, mestrado, doutorado na engenharia química. Então deu uma pontuação legal assim para mim também. Então, você gosta dessa área de ensino? Você gosta de dar aula aqui na UNB? Gosto muito de dar aula, né? Gosto da área da pesquisa também, então eu me encontrei aqui. Gostaria sim de estar exercendo alguma atividade fora, paralela, né, em indústria. A gente está inclusive buscando isso agora em parceria, para ter mais essa experiência. Apesar de eu ter tido experiência de chão de fábrica no mestrado e doutorado, não é a mesma coisa de que você está executando diretamente um projeto, por exemplo, de 2 anos dentro de uma indústria. Então a gente está buscando isso agora também, eu com a professora Sara, mais focada na área de ensino, de química, mas um projeto bem interessante, vai ser legal também. Então eu sinto falta um pouco dessa articulação com a empresa, sabe? Aqui dentro da UNB.
a gente já falou bastante da área de alimentos, né, que te trouxe até a engenharia química, mas você também atua na área de adsorventes, inclusive esteve como comissão organizadora do Encontro Brasileiro de Adsorção, e provavelmente não, né? Nós sabemos que tem inúmeras aplicações, mas você trabalha especificamente com o uso de adsorventes no tratamento de efluentes e na purificação de biogás. Como é essa experiência? Então, deixa eu falar para vocês como é que foi isso, né? Por que eu passei de alimentos para o desenvolvimento de novos materiais adsorventes, para a área de adsorção. Como eu falei para vocês, passei no processo seletivo lá do mestrado e o meu orientador na época de PIBIC, ele foi orientado pelo professor lá da UFSC, que seria, né, o meu orientador na época de mestrado. Então é muito comum o professor que nos orienta mandar uma carta de recomendação para outro professor que vai receber esse aluno. E como eles tinham contato, né, ali o professor Antônio Augusto e o professor José Alexandre, aí o professor José Alexandre escreveu essa carta de recomendação para o professor Augusto. Só que o professor Augusto não trabalhava na área de alimentos. O laboratório dele era de transferência de massa, só que não focado em alimentos, e sim a tratamento de efluentes, de indústria petroquímica. Na época era o carro-chefe dele, né? A linha de pesquisa. E aí o professor José Alexandre, meu orientador na época, falou: olha, Andressa, surgiu a oportunidade de bolsa para você de mestrado, mas lá com o professor Antônio Augusto da UFSC, eu não conhecia ninguém da UFSC, então assim, foi, né, o foco foi realmente desenvolver um trabalho com o professor Antônio Augusto, por intermédio ali do José Alexandre. Só que ele trabalha com adsorção, com tratamento de efluentes e tal, então é uma outra linha de pesquisa, mais voltada à transferência de massa também. Então, secagem foi transferência de massa, adsorção também é processo, né, a operação unitária também de transferência de massa. Então, eu disse, opa, é mais um conhecimento. Engenharia química abre um leque, por que não? Eu disse, não, eu topo. Eu vou para a Federal para ser orientada pelo professor Antônio Augusto na área de adsorção, tratamento de efluentes, enfim. Aí cheguei lá, daí o professor assim, Andressa, né, eu sei que você trabalha lá com secagem, então é transferência de massa, que a gente vai estar trabalhando com transferência de massa também. Você gosta mais da parte experimental? Você gosta mais da parte de modelagem, de simulação? Eu disse, olha, eu gosto mais da parte experimental. Dele, então tá bom. Olha só o que eu tô pensando. Geralmente o professor já tem ideia na cabeça do que quer desenvolver. Dele, olha só o que o pessoal tá fazendo com o lodo residual das estações de tratamento de efluentes das indústrias, essa aqui em específico da indústria têxtil. Eles estão pegando esse lodo da estação e reaproveitando no processo lá de tratamento. Será que a gente não consegue desenvolver alguma coisa assim parecida, né, com isso? Porque o professor sempre vai em busca do que está sendo mais publicado na época, qual é a tecnologia que está mais ali, né, sendo difundida naquele momento. E naquele momento era o desenvolvimento de novos materiais adsorventes para tratamento de efluentes. Dele, será que a gente consegue fazer alguma coisa parecida com isso? Lê, então pega esse artigo aqui e leva para casa. Então ele me deu um artigo. Ele falou, leva para casa esse artigo e vê. Só que os pesquisadores, eles não fizeram material adsorvente, eles reutilizaram o próprio lodo como sendo um lodo biológico para voltar ao processo. Então eles trabalharam com esse lodo um pouquinho e esse lodo voltou para o processo. Eu pensei, por que não queimar isso e transformar numa espécie de carvão ativado? Aí eu comecei a ler desesperadamente sobre o assunto para ver o que era, o que não era, e ali que começaram a surgir as ideias de desenvolvimento de novos materiais. Aí ele falou, Andressa, eu tô com um projeto em parceria com a Coteminas, o que você acha a gente pegar o lodo deles, da própria Coteminas, que é uma empresa têxtil muito grande, né, localizada em Blumenau. Eu disse, vamos, professor, me traz uma amostra que eu quero trabalhar um pouco com esse lodo. E ali eu fui desenvolvendo a pesquisa, ali não mais coube a ele, né, falar assim, não faça isso ou faça aquilo. Aí foi realmente o desenvolvimento da pesquisa, da minha pesquisa ali, né, e tal, e mostrando resultados para ele. Disse, olha, professor, eu consegui reaproveitar esse lodo, mas não dessa forma, mas assim. E deu certo, removeu o cor dele. Nossa, André, isso é fantástico, então vamos seguir nessa linha. E dessa pesquisa surgiu patente, que surgiu ampliação de escala dentro da empresa, que surgiram vários outros projetos. E aí veio o doutorado em cima disso também. Então esse foi o meu pezinho dentro da indústria.
Então a gente executou muita coisa lá dentro da Coteminas. Então foi mais ou menos esse o trajeto, né, do porquê a adsorção. Então ali veio um mundinho de adsorção. Entre mestrado e doutorado foram 6 anos e meio trabalhando com adsorção. Em transferência de massa, né, processo de adsorção. Aí que veio todo o meu conhecimento na área. E no estudo da secagem dos alimentos, você também trabalhou com o armazenamento de alimentos desidratados e a avaliação desses alimentos, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre como foi o seu projeto na área? Então começou lá com o PIBIC. A gente começou a desidratar maçãs, na época, a maçã Fuji e a maçã Gala. E para que a gente, na verdade, lance um produto no mercado, é interessante que ele passe por todas as etapas, né, de desenvolvimento. Tanto a parte ali de processo em si, otimização de processo, né, que entra a parte de gasto de energia, enfim, né, toda a parte de modelagem, do processo de secagem e parará. Mas para ele ser aceito realmente, a gente precisa que pessoas consumam aquele produto e avaliem o produto, porque senão cai por terra toda a pesquisa. Comer alimentos, a pessoa vai se agradar com aquilo ou não vai se agradar. Então a gente fechava sempre, né, o final de cada projeto com a avaliação sensorial. Claro que é com consumidores não treinados, então a gente precisa de um público maior ali para estar consumindo esse produto final e avaliando. Então foi um projeto bem completo, inclusive passou também pelo estudo de vida de prateleira, onde a gente secava, armazenava nas embalagens. Depois, né, por ganho de umidade mesmo, a gente avaliava se o produto estava bom ou não. E depois, de aberto, esse produto seguia para avaliação sensorial. Então foi um projeto bem completo, tanto é que a gente conseguiu publicar um artigo que deu pontuações daí para entrar, né? Tinha algumas pontuações legais assim para ingressar no mestrado também. Artigo publicado, várias participações em congressos na área de alimentos, enfim. E quais são os próximos passos na sua carreira? Tem alguma área que você pretende investir nos próximos anos? Você pretende continuar nessa parte de secagem de alimentos, de adsorção? Tem algum projeto que você gostaria de se dedicar? Então, eu quero muito, né, vamos ver futuramente, incubar uma empresa aqui dentro da UNB na área de secagem, que trabalhe com frutos do cerrado, especificamente assim. Agora a gente conseguiu um laboratório, ou seja, um espaço físico interessante para estar trabalhando com alimentos, mesmo porque a gente precisa de um espaço limpo. E agora a gente está com um laboratório bacana para trabalhar. Inclusive estou de mudança essa semana para esse laboratório. Quero focar sim na área de transferência de massa, então vai ser um laboratório de transferência de massa. Não que seja só alimentos, mas a ideia, né, é trazer ali inicialmente a parte de alimentos. Então vai constar com desidratador, a gente já tem uma desidratadora comercial, a gente tem um liofilizador. Estaremos desenvolvendo um projeto agora, PIBIC, com cagaitas. Então vai ter desde lá da secagem da cagaita convencional, na desidratadora de bandejas, liofilização de cagaita, passando por avaliação sensorial também e toda a parte de otimização. Temos também uma desidratadora protótipo controlada eletronicamente, então um aluno vai ficar responsável em estar desenvolvendo, né, o projeto com essa desidratadora. Temos também agora a possibilidade de trabalhar com membranas, então teremos também um projetinho de iniciação científica na área de membrana junto com a professora Lidiane, onde a gente pretende desenvolver um suco de cagaita. E realmente uma inovação, porque não existe suco de cagaita na prateleira do supermercado. Então a ideia é a gente trabalhar com membrana justamente para purificar esse suco, clarificar e colocar na prateleira do supermercado. Né? Aí vem a questão, mas a cagaita ela não dá o ano todo, como é que vocês vão fazer? Então tudo isso vai ser estudado, tudo isso está nesse projetinho de iniciação científica. E esse ano também vou enviar um projeto para a FAPDF, para a gente, né, captar recursos.
para estar equipando agora esse laboratório, deixar ele bem bonitinho, com uma estufa para vida de prateleira, né, acelerada, com a estufa que a gente precisa, uma mufla, tudo bonitinho para a gente estar equipando realmente esse laboratório. Mas é um laboratório de transferência de massa, nada impede a gente estar trabalhando com adsorção também. Mas agora o foco é Cagaita, certo? E todo um projetinho para ela agora. Eram essas as perguntas que a gente tinha para você, professora. Muito obrigada, né, por ter participado aqui com a gente do Café com Química. Ilustríssima presença aqui, não podia ter começado melhor o nosso primeiro episódio. Nossa, que bom, eu tô feliz. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria dar parabéns para vocês, né, os parabéns pela iniciativa que vocês tiveram desse Café com Química, acho bem importante. Mesmo porque agora os alunos começam a conhecer um pouquinho melhor os professores e também buscar, inclusive, projetos de iniciação científica baseado na área e saber como é que foi toda a carreira do professor, né? Se realmente foi fácil para ele chegar até aqui ou não. Que muitos de vocês ficam, nossa, né? Parece ser tão simples para ele estar aqui na frente dando aula pra gente, né? E tal, mas mal sabem vocês tudo que a gente passou para estar ali, passando todo o conhecimento que a gente teve, né, durante a nossa formação. Então é isso, só queria agradecer mesmo e sucesso com os próximos que virão. E é isso. Muito obrigada, ficamos por aqui, obrigado quem ouviu até aqui e até o próximo episódio. Este episódio foi feito com a participação de Luísa Pedrosa e Nicole Maito como entrevistadoras, de Eliardo Luz como editor, de Júlia Vargas como roteirista, além do suporte de Guilherme Mendes. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.